16: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Amém. Até o dia de Jesus Cristo. O versículo é pequeno, nós podemos ler juntos, amém? Assim, tendo por certo isso mesmo, vamos ler juntos? Todos encontraram? Podemos ler juntos? Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, amém? Podeis tomar assento, Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, porque tu és sempre bom e fiel. A Deus, que a tua palavra nessa noite venha de encontro, meu Deus, às nossas vidas. Que a tua palavra, Pai, venha fazer um rebuliço no nosso interior. A Deus, que não venhamos sair daqui da mesma forma, meu Pai, que adentramos. A Deus, mas que a tua palavra, a Deus, venha como um endereço certo, Pai, na vida de cada um de nós. Ó Deus, que a tua palavra venha causar, Pai, ó Deus, impacto dentro de nós, mudanças, transformações, ó Deus, novas crenças, meu Deus. É o Senhor, Pai, que realiza e muda dentro de nós. Ó Deus, o que o Senhor deseja, Senhor. Ó Deus, que venhamos estar com o nosso coração aberto. Ó Deus, que venhamos estar prontos, meu Pai, porque o Senhor tem para dizer e falar no nosso interior. Ó Deus, que porque é o Senhor, Pai, que começa, é o Senhor que termina todas as coisas nas nossas vidas, porque a tua palavra diz que o final é sempre melhor do que o princípio. Assim nós cremos e esperamos em ti, Senhor. A Deus, nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas negligências. Nos ensina a sermos a cada dia mais fiel a ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Está muito alto aí? Alto? Abaixa um pouco, sério. Tá bom, tá bom. Louvado seja Deus. Ardia no meu coração e arde até o dia de hoje essa palavra. O Senhor ministrou um tempo dentro de mim e vim deixando o Espírito de Deus falar no nosso interior. E com certeza, quando Deus começa a falar assim na minha, na sua vida, com certeza o Senhor quer que a igreja tome parte, né? Porque a obra que Jesus começou, irmão, na minha e na sua vida, está dizendo aqui para mim e para você que Ele é fiel. Se Ele começou a obra na minha e na sua vida, se eu e você então permitimos e levantamos a mão para Jesus, para Ele entrar na nossa vida e fazer morada, se Ele assim começou uma obra na sua vida e na minha vida, Ele veio aqui nessa noite para me dizer, para te dizer que Ele vai aperfeiçoar. Amém, meu Deus. E Ele vai terminar essa grande obra. Glória a Deus. Quando nós pensamos na vida do jovem Davi, ali ainda jovem, cuidando das ovelhas do seu pai, o Senhor ordena a Samuel que vá lá no Gilo. E estava aquele jovem a cuidar das ovelhas, estava ele ali de trás das malhadas, e foi o Senhor, o Espírito de Deus, que o viu fazendo as coisas com excelência. Louvado seja Deus. Mesmo depois que Davi então foi convidado por Samuel ali diante da mesa da casa do seu pai, que ele não partilhava porque estava sempre distante, nós sabemos que quando Samuel ali ungiu, derramou o óleo e assim fez como o Senhor ordenara, nós sabemos que a luta de Davi ainda foi muito difícil, irmão. A caminhada de Davi até realmente tomar posse daquilo que já havia sido prometido há muitos anos atrás, foi difícil. Foram anos de luta, de perseguição, né, de solidão. Foram anos de batalha, até realmente ele colocar a mão na coroa que há muitos anos atrás havia sido prometida para ele. Mas aquele que havia começado a boa obra
na vida de Davi haveria de aperfeiçoar, haveria de terminar, meu irmão. Amém. Porque Jesus, ele sim é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Glória a Deus. É Ele o conhecedor de tudo, o tempo determinado, o prazo de cada um. Então Davi, ele se colocou na brecha do Senhor e ele seguiu o seu caminho e ele foi enfrentando e de forma exemplar, batalhando e guerreando as guerras do Senhor até o dia que ele tomou posse ali do seu reinado, e não parou por aí. Muitos foram os embates. Estou começando assim a palavra, que logo depois vocês vão entender o que está aqui na palavra. Amém, Jesus. Quando José ali foi então ter sonhos, e tinha sonhos, ele contava os seus sonhos, e ele falava dos seus sonhos para os seus irmãos, para os seus pais, ninguém dava crédito. Até que um dia os irmãos invejavam muito José e disseram: olha, vamos lançar esse sonhador numa cova e acabar com todos os sonhos dele. Vamos ver se lá na cova ele vai sonhar, vamos ver se lá na cova ele vai ter esperança, se ele vai continuar crendo. Vamos ver se na dificuldade ele vai continuar servindo a seu Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós sabemos que grande foi a luta de José, mas tirado ali da cova, com a vida preservada, a Bíblia diz que ele foi parar no Egito, e ali se tornou líder da casa do seu senhor Potifar, e dali em diante muitas coisas fez o Senhor na vida dele. Depois foi preso de novo. Foi uma grande luta, mas a obra que Deus havia começado na vida dele haveria de ser terminada, irmão. E depois de muito sofrer, de muita batalha, de muita luta, o Senhor então o exaltou sobre toda a terra do Egito e foi governador geral. Louvado seja Deus. Há uma caminhada na minha e na sua vida, irmão. Há um tempo de caminhada na minha e na sua vida, e não quer dizer que os dias de lutas e dificuldades é porque Deus nos esqueceu, ou é porque o Senhor não vai fazer, ou é porque Deus não nos ama, ou é porque nós somos esquecidos. Não, porque se assim fosse, Davi teria desistido. Porque se assim fosse, José, depois de ser lançado numa cova e ser vendido como escravo e tudo mais, depois foi preso de novo, ele teria desistido. Verdade. Mas ele sempre fazia menção do seu Deus, mas ele sempre se reverenciava ao Senhor. Porque fica então a dica. Tem um ditado que diz que o sucesso deixa pistas. É verdade. Não é verdade? Glória a Deus. Ele continuava. Obrigada, Jesus. Mas ele não se desvia. Ele estava numa terra hostil ao seu Deus, mas ele continuava fiel. Daniel tem que se curvar. Daniel tem que atender às ordens do rei, ao edito. Daniel continuava a orar a seu Deus. Aleluia, Jesus. Daniel continuava a fazer menção do nome do Senhor, como sempre antes continuava a fazer. Ele continuou, irmão. E feliz somos eu e você, quero dizer, nessa noite, porque Deus começou uma grande obra na minha e na sua vida, e Ele está aperfeiçoando. Oh, louvado seja Deus. Ele abriu os nossos olhos espirituais. Antes éramos cegos, antes não tínhamos entendimento, antes não tínhamos capacidade de discernir as coisas. Mas aprove o Senhor que Ele tirou as escamas dos nossos olhos. Aprove o Senhor, meu irmão, que o Senhor fez nascer então em nós uma nova criatura. Louvado seja Deus. E esse versículo, quando fala de aperfeiçoar, quando fala de seguir até o fim, de Jesus estar conosco em todo o tempo, é porque Ele nunca falha. Glória a Deus. Muitos podem até desistir, irmão. Muitos podem até voltar para trás, mas não serão dignos naquele grande dia. Então aqui a carta de Filipenses, nós vamos ler um pouco aqui, nós vamos entender
Tamanho a autoridade e o poder com que o apóstolo Paulo ensina e fala dessa igreja abençoada, desse povo abençoado, que ajudava e que semeava e que também colhiam. O apóstolo Paulo, ele dizia, louvado seja Deus, ele diz aqui na sua palavra ainda, no capítulo 6, capítulo 1, como tenho por justo sentir isso de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Versículo 8: porque Deus me é testemunha da saudade de todos vós, em entranháveis afeição de Jesus Cristo. Peço isso, que vosso amor aumente mais e mais em ciência, em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheio de frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor do Senhor. Ele diz aqui no versículo 12: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, observe esse versículo, as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Amém, meu Deus. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E isso aqui, escuta o versículo 14: e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiantemente e sem temor. Meu Deus. A luta do apóstolo Paulo estava travada, as cadeias estavam ali postas, ele passava luta, sofrimento, mas ele louvava com os pés arrebentados. Mas ele era liberto das cadeias, porque assim o Senhor operava. Amém. E muitos irmãos, vendo o operar de Deus sobrenatural, tinham ainda mais fé. Mas o que é isso? Que homem é esse que está preso e que está guardado, de uma forma que ninguém pode retirá-lo de lá? O apóstolo Paulo dizia claramente: as minhas muitas batalhas, as minhas muitas dificuldades, as minhas muitas prisões contribuíram para o crescimento do Evangelho. Você já parou para perceber que muitas coisas que aconteceram na minha e na sua vida contribuiu de alguma forma para ser bênção na sua casa? Às vezes você passou por uma luta, uma dificuldade na sua casa, na sua família, de alguma maneira, mas que quando você perseverou e seguiu aquela luta e conquistou e superou, você se tornou um exemplo na sua casa, você se tornou um exemplo na sua igreja, você se tornou uma pessoa de fé, capaz de atravessar embates. Aleluia, que Jesus. muitos na hora da dificuldade desistem, irmão. Louvado seja Deus. É, desse jeito. O Senhor me escolheu e o Senhor te escolheu, meu irmão. E aquele que começou a boa obra, a Bíblia diz, ele é fiel para terminar. Ele é fiel para aperfeiçoar. Ele é fiel para dar o fim desejado. O Senhor é bom, irmão. A Bíblia diz aqui ainda: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar a aflição das minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo Aleluia. seja anunciado. Meu Deus. O que importa, qual seja a razão, o motivo, importa que Cristo seja anunciado. A Bíblia diz aqui no Evangelho de Marcos, não precisa abrir, no capítulo 15, que o Senhor ordenou então ali os seus discípulos para ir para todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E a Bíblia diz aqui: olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A missão era levar a palavra, a minha missão, a sua, é levar a palavra, esse conhecimento. Quem não crê já estará condenado,
porque não há um outro sacrifício para ser feito, porque o que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele mesmo disse, está consumado. Amém, meu Deus. Não há nada que pode ser feito diferente do que já foi feito, e é por Ele, é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia que ainda diz no versículo 19: por sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus, segundo a minha intensa expectação e esperança, de em quem nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque o apóstolo Paulo dizia: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele estava ciente que qualquer coisa que ele atravessasse, passasse e sofresse por amor ao Senhor, se ele viesse a padecer, ele tinha consciência, porque para mim o viver é Cristo, e se porventura eu morrer, eu estou no lucro. Porque aqueles, irmão, a Bíblia diz claramente, porque os que morrerem no Senhor, então ressuscitarão com Ele, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Será que você podemos dizer, declarar, Senhor, porque para mim o viver é Cristo? Será que existe algo mais importante na minha, na sua vida, do que o Senhor, irmão? Porque o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão, e ele compartilhava ali com a igreja de Filipenses: olha, para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Ele diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas ele fala do amor das ovelhas: mas eu julgo mais necessário, por amor de vós, ficar aqui na carne, ficar aqui vivo. Eu julgo por amor de vós ficar aqui vivo, porque vou continuar ensinando, porque vou continuar ensinando a palavra, ministrando o Evangelho. E a Bíblia diz aqui, versículo 25: e tendo então essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O apóstolo Paulo, ele estava sempre em cidade, levando a palavra. E mesmo quando ele estava em outros lugares, uma das igrejas que mais se preocupava com a sua caminhada, em enviar mantimentos, em enviar posses, em se preocupar com a vida do apóstolo, foi os irmãos de Filipenses. Amém. Ele já estava em outras cidades, em outras obras, em outras frentes de trabalho, levando a palavra, mas os irmãos o continuavam abençoando, continuava dizendo: olha, isso é para ajudar. E ele retribui na carta, dizendo: poucos foram os que fizeram, maior foram vocês que se preocuparam, porque nem todos se preocupam, irmão. Verdade. Muitas vezes você vê um irmão precisando de ajuda, uma irmã precisando de ajuda, você está bom, vamos orar, e se esquece do resto. Toda parte é importante, amém? Glória a O Deus. versículo 29 diz assim, para acabar o capítulo 1: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. A Bíblia diz aqui no Evangelho de Lucas, não precisa abrir, só vou compartilhar. Evangelho de Lucas, capítulo 9, diz versículo 23: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a tua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará.
Por que aproveita o homem garejar o mundo todo e perdendo e prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai, dos santos anjos. O apóstolo Paulo entendia e sabia, porque o Senhor disse: leva a minha palavra, Paulo, te mostrarei o quanto padecerás por amor do meu nome. O Evangelho é renúncia, irmão. O Evangelho é decisão de mudança. Amém. E ainda, não importa o que venha acontecer na minha e na sua vida, eu e você temos que seguir a caminhada. Eu e você temos que seguir a nossa luta, o nosso dia a dia, porque não foi flores para os apóstolos, não tem sido para mim, para você, a nossa vida, o nosso dia a dia, mas nós temos de ter a certeza que o nosso Deus, irmãos, Ele está conosco, Ele é fiel para nos livrar e dar o fim que eu e você desejarmos, segundo a vontade soberana do Senhor. A Bíblia diz aqui ainda em carta aos Filipenses, louvado seja Deus, capítulo 3, versículo 8, diz assim: na verdade também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, e não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo Jesus. O apóstolo estava dizendo muito claramente: tudo que conquistei, tudo que fiz da minha vida, ele considera como nada, irmão, perto daquilo que o Senhor estava propondo para a sua caminhada. Ele diz: olha, eu considero como esterco, mas importa que eu possa ganhar a Cristo. Não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha feito muito demais, mas eu quero continuar prosseguindo. Amém, meu Deus. Não sei se agora morrer é melhor. Sim, é melhor eu estar com meu Deus, mas melhor é estar com meus irmãos. É melhor eu estar mudando a vida das pessoas. É melhor, enquanto eu estiver aqui, estar transformando as mentes para a grande e esperada salvação. Assim dizia o apóstolo Paulo. No demais, eu considero como nada. Aleluia. Porque infelizmente muitas pessoas querem vir para Jesus, mas não querem abandonar nada. Muitas pessoas querem estar com Deus, mas não querem deixar nada. E não adianta desejar seguir a Cristo sem transformação, irmão, porque Ele torna nova todas as coisas em nós, desde que eu e você desejarmos. Se viermos para a igreja e não desejarmos mudança, o Senhor não mudará a força, irmão. O Senhor não fará a força. É de coração. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja, e num certo tempo ele teve um encontro com o Senhor. Nós sabemos dessa passagem. E ele deixa de ser perseguidor e passa a ser um perseguido pelo amor do Evangelho. Mas Jesus já havia começado uma grande obra na vida dele, e está em todo o tempo a aperfeiçoar. Não importa a luta, não importa o embate, não importa a dificuldade, Deus aperfeiçoará e dará glória o fim. a Deus. Como foi o fim de Davi, não é verdade? Como foi a caminhada ali, o final da vida de José. O Senhor os abençoou, o Senhor os honrou, porque aqueles que honram a Deus, Deus honrará, irmão. Aleluia, Jesus. Aqueles que se entregam a Deus em verdade e justiça,
o Senhor retribui. Louvado seja Deus, aqui agora e depois para toda uma eternidade. A bênção de Deus para mim e para a sua vida não é só lá naquele grande dia. Aquele lá não há de se comparar. Mas hoje mesmo o Senhor diz que eu e você colheremos e comeremos do melhor dessa terra. Porque Ele tem isso para nos dar, para nos abençoar. Mas vem luta, vem dificuldade, vem peleja pelo caminho, mas você continua seguindo. Amém, Deus. Porque você não vai desanimar. Ele fala: olha, eu vou continuar. E tudo que eu conquistei não é nada perto do que tem preparado lá na frente. Essa é a missão, irmão, essa é a dimensão que você tem que ter. Nós estamos preocupados às vezes com o boleto de amanhã, nós estamos preocupados às vezes com alguma coisinha que tem para resolver amanhã. Mas o Senhor vem sempre falar de coisas celestiais para mim e para você. O Senhor vem sempre falar para eu e você deixarmos de pensar muito nessas coisas terrenas e pensarmos mais nas coisas celestiais. Porque quando o Senhor vier então buscar a sua igreja, o que tiver mais forte será dentro de nós. E que você venhamos estar sempre buscando ao Senhor, que você venhamos estar sempre, nos rendendo ao Pai. Que o Senhor não venha nos encontrar agarrado nessa terra. Porque assim aqueles que tiverem aqui ficarão, irmão. E no capítulo 4, versículo 1, diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados. Ele dizendo para a igreja: regozijai-vos sempre. Estai firmes no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: regozijai-vos. Seja a vossa equidade, seja o vosso comportamento notório a todos os homens, porque perto está o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Ele nos sonda, a Bíblia diz que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. A Bíblia diz que o Senhor, Ele sabe, meu irmão, antes de pensarmos em falar uma palavra, antes de sair da nossa boca, a Bíblia diz que tudo o Senhor sabe. Ele nos conhece. Perto está o Senhor. Seja o seu comportamento notório. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graça. Tem pessoas que a ansiedade é tão grande, deseja tanto uma coisa e querem fazer tudo por aquilo, e esquece de mencionar o Senhor, e esquece de confiar a Deus aquilo, esquece de: Senhor, está aqui nas tuas mãos, Senhor. Eu nada posso, mas o Senhor pode todas as coisas. Senhor, se for da tua vontade, realiza isso. Não estejais inquietos, não estejais, em outras palavras, atribulados, preocupados com muitas outras coisas. O Senhor conhece, irmão meu, e o seu coração. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele nos sonda e nos conhece. Muito bem. Ele diz aqui ainda: e a paz então de Deus, que excede todo o entendimento, guardará então os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Quando você entrega para o Senhor, quando você confia para Ele, quando você deseja, Senhor, está totalmente nas tuas mãos. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, domina a mim e a você, irmão, para que Ele possa realizar o seu operar, o seu agir, segundo a sua vontade. E se você pediu de uma maneira, eu tenho certeza que Ele vai fazer melhor. E se você desenhou como desejava e queria, Ele vai fazer ainda melhor. Aleluia. Porque Ele nos surpreende. Deus é Deus de surpresa, irmão. Glórias. E Ele diz aqui ainda: quanto mais, irmão, tudo que é verdade, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Porque se também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim,
isto fazei, e o Deus de paz será convosco. O apóstolo Paulo dizendo: olha, se tudo o que vocês viram até agora e compreenderam, e se vocês então receberam e ouviram, praticai, exatamente como fiz, e o Deus de paz, não ele, não o apóstolo Paulo, e o Deus de paz, ele retribuirá. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. É assim. A Bíblia aqui diz ainda: não digo, versículo 11, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O apóstolo Paulo diz aqui: olha, eu sei estar abatido, e sei também ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Nada parava o homem, nada cessava o desejo de continuar, de seguir a luta. Se você for ler lá em Cartas aos Coríntios, tem lá dizendo quantas lutas, quantos embates o apóstolo Paulo passou: naufrágio, nudez, frio, fome, luta dos falsos irmãos. Ele conta lá, irmão, é muita coisa, mas ele sempre tem uma palavra rema do Espírito Santo de Deus. Apesar de todas essas coisas, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Então ele começa no finalzinho da carta a dizer: olha, vocês tomaram parte da aflição que eu passava, porque onde eu estava não havia valor, porque onde eu estava e eu ensinava e eu anunciava, não tinha valor. Mas todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis que também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão a vós somente. Então o apóstolo Paulo reverencia sobre a gratidão dele por aquela igreja, por aqueles irmãos que realmente haviam aprendido, não só ouvir e não agir, porque a fé sem obras, a Bíblia diz que ela é morta. Muitos estavam ali, não, eu estou ouvindo, muitos estavam ali dizendo: não, eu já aprendi, mas na hora de praticar, nada. Verdade. Tenho fé, mas não tenho obra. Do que adianta fé sem a obra, não é verdade? E para finalizar, ele vem dizendo aqui: mas bastante tenho recebido e tenho em abundância, cheio estou, depois que Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo: olha, a luta, ela vai ser normal no nosso dia a dia. A luta, ela pode ser constante na minha e na sua caminhada, mas todos esses embates vão contribuir para o aperfeiçoamento do meu e do seu caráter, para o aperfeiçoamento do meu e do seu ministério, da minha e da sua caminhada, irmão. Nada disso vai ser desperdiçado. Tudo que você já passou na sua vida, e um dia Deus, ele vai usar de alguma maneira em prol do reino de Deus. Nada se perde, irmão, diante da poderosa mão do Senhor. Deus tem sempre uma maneira perfeita de agir na minha e na sua casa, no meu e no seu trabalho, e Ele quer apenas que eu e você venhamos enxergar o cenário com Ele dentro. Ele quer apenas que eu e você venhamos mencionar ali o que está sendo passado, feito, mas com Ele participando. Aleluia. Para dar vitória, irmão, para desfazer a obra do mal, para fazer
o Senhor uma nova história na minha e na sua vida. Então guarda essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra, que ela é uma palavra rema. Aquele, pois, que então começou a boa obra na minha e na sua vida, e por certo que começou, a Bíblia diz que ele aperfeiçoará. Pastor, vai doer? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o aperfeiçoamento, né? Olha o vaso sendo moldado, está vendo aqui? A mão do oleiro está ali, o vaso, ele teve que ser quebrado, o vaso teve que ser remodelado, e o oleiro, ele está com a mão ali, pronta para poder fazer um vaso novo. Amém. O vaso depois, ele vai passar por uma certa temperatura, na verdade. O vaso depois, ele vai passar por outras formas e formatos, para ele ser finalizado com uma bela pintura, na verdade, para ser colocado em local de destaque. Mas a gente tem que nós temos que nos sujeitar. O apóstolo Paulo falou: não tenho nada por valor, considero tudo como esteira. Você sabe o que é esteira? Considero tudo como nada, porque é muito perfeito o que Deus tem feito na minha vida. O apóstolo Paulo pensava assim: porque é muito grandioso o que eu vou ver lá naquele grande dia, porque é muito poderoso as revelações, irmão. Aleluia. E depois não adianta eu e você ficarmos arrependidos porque eu não fui mais firme, porque eu não agi mais. E o Senhor só vai dizer uma palavra: entra no gozo do Senhor. Aleluia, Jesus. Essa é a palavra que Deus tem para aqueles que são fiéis, irmão, para aqueles que estão seguindo a caminhada. Não é oba-oba, não é disse-me-disse, não é isso. É entendimento consciente da palavra, com fé, com obras, se é necessário uma luta, uma dificuldade, uma peleja, que assim seja. Senhor, me mostra lá na frente o resultado disso, Senhor, que eu possa crescer com essa situação, Senhor, que eu possa superar esse momento. Quantas vezes talvez Davi orou naquelas cavernas? Quantas vezes Davi dormia com um olho aberto e o outro fechado, irmão? Verdade, né? E o exército de Saul querendo tocar, e o exército de Saul querendo matar. Mas Deus já havia começado, o óleo já havia sido derramado. O Senhor, ele já começou uma trajetória linda na minha e na sua vida, e não vai parar agora, irmão. E não vai cessar agora. O nosso Deus nos ama mais do que tudo que eu e você imaginamos e pensamos, mesmo sem eu e você merecermos. Ele apenas nos diz: prossiga, queira e deseje o aperfeiçoamento de Deus na sua vida, tudo mais Ele fará. Amém. Eu te louvo, Senhor, por essa palavra. Nos abençoa, Senhor, nos guarda, Pai, debaixo da tua potente e poderosa mão, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque é o Senhor, Pai, que ministra nos corações. É o Senhor que sabe, meu Deus, como cada um aqui chegou, como cada um aqui adentrou. Obrigado, meu Deus, porque é o Senhor, Pai, que nos sonda e nos conhece. É o Deus que essa palavra venha estar pregoada nos nossos corações. A Deus, porque é o Senhor que conhece, Pai, a nossa vida adiante, Pai. Nós não sabemos nada, mas Deus, nós cremos em Ti, porque, ó Deus, nós podemos todas as coisas, meu Deus, porque o Senhor nos fortalece. Deus, vê se há em nós algum caminho mau. Jesus, abençoa contigo mais uma vez. Um grande privilégio, Senhor. Toma as nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos. Toma as nossas causas impossíveis. Toma aqueles que, ó Deus, andam desejando o nosso mal. Deus, toma a vida dessas pessoas, Senhor. Entra, Pai, com a Tua providência, meu Senhor. É o Senhor Deus de bênção, da graça, mas é o Senhor também Deus de juízo e justiça, Senhor. Nos protege, Senhor, nos guarda, nos sustenta com a destra da Sua justiça. A Tua mão poderosa,
Senhor, coloca sobre cada um de nós, Senhor. Nos abençoa no retorno para os nossos lares, nos guarda, nos esconde em Ti, debaixo das Tuas asas, porque é onde nós estaremos seguros, no nome de Jesus. Nos dá uma semana de boas notícias, uma semana de vitória para cada um de nós, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai,